Graça e paz. Hoje eu quero falar com vocês sobre um texto das Escrituras, que está lá em João capítulo 6. Em João capítulo 6, Jesus fala sobre muitas coisas ali, mas eu quero chamar a atenção para você para o final do capítulo, onde Jesus começa a falar e dar uma ênfase maior à sua morte, né? E muitas pessoas ali disseram que não queriam mais seguir a Jesus, disseram inclusive que aquele discurso era muito duro quando Jesus falava da sua morte, e deixaram de seguir a Jesus. E hoje eu quero falar com você sobre discípulos ou simpatizantes. Muitas pessoas que andavam seguindo Jesus eram apenas simpatizantes daquilo que ele falava ou daquilo que ele fazia. Jesus, por exemplo, ele fazia muitos sinais, né, e tinha ali um discurso muito interessante, mas quando Jesus começou a falar e, como eu disse para vocês, enfatizar a sua morte, né, muitas pessoas deixaram de seguir a Jesus. Muitas pessoas foram criticadas pelo próprio Senhor Jesus porque seguiam Jesus por causa dos sinais. Jesus mesmo disse: vocês me seguem por causa do pão que eu dei para vocês, por causa dos peixes que eu multipliquei, mas não porque vocês realmente me amam. Vocês estão atrás de mim por causa dos sinais. Outras pessoas seguiam a Jesus porque pensavam que Jesus seria o Messias, mas que viesse trazer libertação política de Israel, viessem trazer esse tipo de libertação. Mas Jesus veio para trazer libertação para nós do pecado, veio nos libertar do pecado, veio trazer para nós a salvação e a vida eterna. E muitas pessoas seguiam ele apenas pensando que ele seria um libertador político. Mas quando Jesus disse aos 12, depois que essas pessoas que eram apenas simpatizantes de Jesus foram embora, Jesus disse aos 12: vocês querem ir embora também? Vocês podem ir. E então Pedro disse: Senhor, para onde iremos? Porque só tu tens as palavras de vida eterna. E nos nossos dias temos muitas pessoas, nós vemos um número crescente aí das igrejas evangélicas brasileiras, mas a pergunta seria: estamos cheios de discípulos ou de simpatizantes? Porque nós sabemos que muitas pessoas estão seguindo a Jesus hoje também por causa dos sinais. Estão seguindo a Jesus porque acham que Jesus vai fazer algo para eles apenas para esta vida, trazer uma mudança para eles, muitas vezes na sua vida financeira. E estão seguindo a Jesus apenas por causa dos sinais e por causa daquilo que Cristo pode oferecer para ela nesta vida. Enquanto que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que se a nossa esperança em Cristo é apenas para as coisas dessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E como nós vamos discernir entre os discípulos e os simpatizantes? Os simpatizantes da nossa geração também não conseguem ouvir um discurso quando ouve falar da morte. A palavra da cruz, falar de cruz e morte, como o próprio Jesus disse: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e depois me siga. Essa palavra ela sempre parecerá dura para os simpatizantes, mas não para os discípulos. Todos os simpatizantes, quando ouvem um discurso um pouco mais duro, uma palavra muito mais de correção, de instrução, ao invés de palavras que vão agradar o seu ego e vão massagear o seu ego, eles vão dizer sempre que esse discurso é duro, e muitos vão deixar de seguir a Jesus quando começarem a ouvir algumas verdades sobre o reino de Deus, que na realidade parecem duras para os simpatizantes, mas para os discípulos não. Carregar a cruz é um mandamento de Jesus. Jesus disse: se nós não tomarmos a cruz, não negarmos a nós mesmos e perder a nossa vida por Ele, nós não somos dignos de seguir ao Senhor. Mas muitas pessoas não querem ouvir esse discurso. E muitas pessoas, se ouvirem uma palavra como essa, certamente dirão, como aquelas pessoas disseram: esse discurso é muito duro. E Jesus disse àquelas pessoas que estavam ali, naquela multidão que o seguiam, disse: há muito incrédulos entre vocês. E também há muito incrédulos entre nós nos dias de hoje. Incrédulos porque são apenas simpatizantes, porque esperam em Jesus coisas que Jesus não veio nos trazer. Mas o verdadeiro discípulo, ele entende. A palavra discípulo traz uma conotação de que aquele que segue os passos do seu mestre. Por que aquele discurso da cruz e da sua morte, quando Jesus disse, chocou a muitos? Porque ser discípulo de Jesus significava seguir os seus passos. E para nós também hoje significa isso. Então, permanecer sendo discípulo de Jesus significa que as pessoas iam ter que, ao tomar a decisão de continuar sendo discípulos de Jesus, enfrentar também a morte. E assim foi com as pessoas que continuaram seguindo a Jesus. Nenhum deles tiveram uma vida como muitas pessoas estão procurando hoje, uma vida ali de ostentação, uma vida de orgulho, onde possam exibir algumas coisas que dizem que Deus deu para elas, né? Mesmo porque muitas igrejas e denominações têm ensinado, né, isso, mas infelizmente não é isso que a Bíblia ensina. Nós vemos que a vida dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, foram vidas muito difíceis, ainda que nós olhamos para eles e muitas pessoas, segundo essas pessoas da teologia da prosperidade, poderiam dizer até mesmo que não eram crentes por causa da vida difícil que eles tiveram, das perseguições e da morte que eles tiveram.
mas nós sabemos que realmente eram homens fiéis ao Senhor e que realmente entenderam a mensagem de Jesus. Então, ser discípulo de Jesus significa enfrentar a cruz, significa negar a si mesmo. E simpatizantes nunca vão aceitar essa mensagem. Então você tem que decidir o que você é, se você é um simpatizante ou se você é um discípulo. Se você realmente é discípulo, a mensagem da morte, a mensagem de negar a você mesmo, de negar os seus próprios desejos, jamais vai parecer dura para você. Antes, vai parecer para você e vai ser para você palavras de vida eterna. Mas para os simpatizantes é um discurso duro, porque são incrédulos, estão em nosso meio, gostam de ouvir as mensagens, como eu disse, mensagens que massageiam o seu ego, que traz alegria para o seu coração, mas não gostam de ouvir mensagens de correção, mensagens de instrução e exortação, e muito menos mensagens que vão levá-los a entender a necessidade de negar a si mesmo. Gostam de ouvir os nossos louvores, gostam de frequentar os nossos cultos, mas são apenas simpatizantes e não são discípulos. Você decide, simpatizante ou discípulo. Nós temos que decidir ser discípulos de Jesus, ainda que isso custe a nossa vida, ainda que isso custe negar os nossos desejos, os nossos sonhos, e nos rendermos à vontade de Deus e enfrentarmos aquilo que nós temos que enfrentar como discípulos de Jesus e pessoas que seguem os passos dele. Porque são esses que vão herdar o reino de Deus e não os simpatizantes. Os simpatizantes chegarão um momento que vão negar a Jesus e vão abandonar e vão deixar de seguir a Jesus. Agora os discípulos vão seguir a Jesus firmemente até a morte. E se necessário, perder a sua própria vida literalmente por amor a Jesus. E isso que faz a diferença entre um discípulo e um simpatizante. O que você é? Creio que você deva decidir e espero que você tenha decidido ser realmente um discípulo de Jesus e entender que a mensagem dele, que muitas vezes ainda que pareça dura, essa mensagem de negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz, mas são palavras que vão trazer vida para mim e para você, que vão nos libertar do pecado e vão nos dar a vida eterna, assim como Pedro entendeu, que nós possamos entender que as palavras de Jesus são palavras que trazem vida eterna para mim e para você. Que Deus abençoe e que você tome a decisão correta para a sua vida. Em nome de Jesus.